Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar com vocês um tema que tem estado presente na minha vida ultimamente nesses dias. E eu queria que você lesse comigo em Números capítulo 20, versículos 11 e 12. Diz assim: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Puxa, que triste, viu? Você sabe que Moisés aqui, o começo do capítulo, né, é com a morte de Miriam, irmã de Moisés. O versículo 1 fala que Miriam morreu. Então ele acaba de passar por uma perda grande. E aí no versículo 2 fala que eles estavam num lugar onde não tinha água. Moisés, Arão e o povo de Israel estavam num lugar onde não tinha água. O poço tinha secado. A água tinha secado. E o pessoal começou a reclamar. O povo começou a reclamar. O povo disse: olha, era melhor para a gente ter ficado lá no Egito, vocês tiraram a gente de lá, vocês são culpados pela nossa tragédia, vocês são culpados pelo nosso sofrimento. Era melhor a gente viver como escravo do que morrer aqui no deserto. Que vida que é essa? Que Deus que é esse? Que vida cristã que é essa? São coisas que hoje a gente fala, né? E Moisés, pressionado, com raiva, abatido, imagino que abatido pela perda da irmã, tenso porque depois de vários anos liderando o povo no deserto, eles ainda lamentavam por terem saído do Egito, ainda falavam do Egito com nostalgia. E ele ficou irado e ele bateu na rocha. Ele feriu a rocha 2 vezes. Eu sempre pensei que o erro foi ter ferido 2, ele deveria ter ferido uma só. Não, eu acho que o erro foi o que ele fez com a ira. A Bíblia diz, né, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, sobre a vossa ira. Então, a ira às vezes faz parte da nossa vida, na vida de alguns mais do que na de outros, infelizmente. A gente fica irado geralmente porque as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. A gente fica irado quando as pessoas não correspondem ao que a gente acha que deveria corresponder. A gente fica irado quando o tempo demora mais do que deveria demorar na nossa opinião. Ou seja, falta de controle faz a gente ter ira. O problema não é ser irado, é ficar irado, né? O problema maior é o que você faz com essa ira. A ira geralmente leva a gente a agir de maneira agressiva. Às vezes a gente fere quem não deveria ferir. Às vezes a gente deixa a carne e a incredulidade ocupar o lugar que a fé deveria ocupar. Moisés foi impedido de entrar na terra do descanso. A ira tira o nosso descanso. A ira faz com que o nosso coração fique sempre tenso. E o coração tenso, a alma tensa, o corpo todo fica tenso. A ira rouba o descanso. Você sabe, muitos de nós enfrentamos a ira, às vezes por ingratidão das pessoas, às vezes por falta de reconhecimento, por falta de confiança, vários motivos. Mas sempre tem a ver com egoísmo. Sempre tem a ver com o nosso desejo de ter sempre razão, de controlar as coisas, de que as coisas saiam do nosso jeito. Hoje eu quero falar para você, você não vai ter o controle de tudo, a vida é assim, as coisas vão fugir do seu controle, até as mais planejadas, até as planejadas nos mínimos detalhes, eventualmente sairão do seu controle. Você não vai ter o reconhecimento de todos, você não vai ter o apoio de todos, talvez de uma pequena minoria. E ainda assim, muitas vezes, você vai ser tentado a ficar irado e a agir com base na ira.
O que deve acontecer quando você fica irado? A primeira coisa é saber que você não tem o controle de tudo e você deve descansar na bondade do Senhor. Você deve chegar para Deus e falar: Deus, eu reconheço que eu não controlo todas as coisas e eu entrego o controle nas tuas mãos. E eu me submeto à tua vontade. As coisas não estão saindo do jeito que deveriam, as coisas estão muito diferentes do que eu havia esperado, mas eu reconheço que tudo está nas tuas mãos. E declarar, você crê no seu coração e confessa com a sua boca, e declarar que você decide descansar no Senhor e entregar para Deus tudo aquilo que faz você ficar irado. Não haja na hora da pressão, na hora do nervosismo, na hora da maior tensão, não reaja. Aguarda, espera, ora, vai diante do Senhor, fala com Deus, não bata na rocha. Eu acho que Moisés, ele estava vendo ali, por revelação, por inspiração do Espírito, ele sabia que ali ia sair água. Ele deveria ter falado para que o sinal fosse evidente, mas ele foi lá, tirou as pedras do lugar e a água brotou. Porque brotaria, Deus falou para ele que brotaria. Eu imagino isso. O texto não é claro, mas eu imagino isso. Ele sabia que brotaria, mas ele deveria ter falado. Ele deveria ter agido com fé. Ele deveria ter deixado que Deus o honrasse. Deus sempre faz o certo. Se ele tivesse falado, o povo ia ver o seguinte: Moisés sempre tem o respaldo do Senhor. Como ele não falou, como ele bateu, aquele momento pareceu só que ele era só um irado. Deus tem sempre o melhor para fazer na nossa vida. Entrega a tua ira nas mãos do Senhor. Que hoje você descanse o seu coração. Que todo nervoso, toda irritação saia da tua vida. Que hoje você viva debaixo do favor. Experimente o repouso e desfrute da paz que excede todo entendimento. É a minha oração por você. Deus te abençoe em nome de Jesus.